eu senti uma palavra no meu coração para trazer uma meditação, né? Para a gente trazer para essa noite, amém? E quero vos uma palavra do Senhor em Mateus, capítulo 26. Mateus, capítulo 26 e o versículo 36. E o texto aqui em cima, mas vai falar Jesus ora no Getsemane. Glória a Deus, aleluia. E se eu sair, está aqui agora, mas já se alimentado, né? Teve palavra, oração, louvor, né? Tudo para a honra, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. O mundo, amado, Mateus 26, versículo 36. O mundo precisa do Senhor, amém? Glória a Deus. O mundo ainda não sabe, nós estamos aqui para anunciar que o mundo precisa de Jesus. E diz assim, amados: então chegou Jesus com ele a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou ali orar. E levando consigo a Pedro, Tiago, e os dois filhos de Zebedeu, e começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhe disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e levai comigo. Quem falou isso foi Jesus, amém? E indo um pouco a mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto e orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículo 40. E voltando para o seu discípulo, achou adormecido e disse-lhe a Pedro: então nem uma hora pudeste valer comigo? Velar. Vigiai e orai para que não entrais em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E da segunda vez orou, dizendo: Pai meu, se este cálice não puder passar de mim, se eu não beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, amado. Terceiro ou três, sempre é simbólico na Bíblia. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe: dormi agora e repousai, e eis que é chegada a hora, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Amém? Pode sentar, amados. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amado, eu estava ali meditando sobre esse versículo e pus até um celular porque é mais fácil de eu ver, por causa dos meus olhos. E aqui, amado, o Senhor, Ele vai exatamente nos trazer um entendimento de verdadeiramente não é fácil servir ao Senhor. O quanto a luta, ela é constante e ela é diária. A gente pode olhar e a gente vê, não é só aqui, em todos os lugares, também na nossa igreja, o quanto a gente às vezes tem uma expectativa tão grande, porque muitas vezes a gente entende através da palavra do Senhor o que o Senhor fez por nós, mas às vezes a correspondência daquilo que a gente achava ou queria não é da mesma forma. E eu trazendo agora esse versículo, foi algo que o Senhor colocou no meu coração, que Jesus, na palavra dele, Ele vai nos exortar, vai nos chamar para este lugar de entendimento. Aqui, amada, a palavra do Senhor diz que Jesus tinha ceado com o discípulo, e aqui Jesus tinha saído para um lugar chamado Getsemane. E Getsemane significa um lugar de esmagamento, amém? Lugar de quê, irmãos? De esmagamento. Isso daí tem que ficar gravado no nosso coração para que nós venhamos entender a palavra. Então Jesus, ele vai ali se despedir do discípulo. No momento que eles estão na ceia, é um momento de despedida. Ele coloca os 12 na mesa, ali eles conversam com ele, ali eles têm comunhão ali na mesa uns com os outros. Mas Jesus, saindo dali, ele vai para esse lugar chamado Getsemane, um lugar de sofrimento, um lugar de esmagamento, um lugar de dor, um lugar de angústia. Então Jesus sai daquele lugar da mesa e vai para este lugar. E amados, uma das coisas que eu vou parar aqui para a gente meditar sobre esse momento é que a gente tem uma ideia
Deus é só coisa boa. Eu, quando aceitei Jesus, a minha mente dizia assim: olha, agora tudo vai dar certo, agora tudo vai ser bênção. No meu entendimento, na minha cabeça, eu ia enricar. Agora pronto, eu não vou mais gastar dinheiro com farra, com bebedice. Agora o dinheiro vai multiplicar e agora eu vou ser rica. Amados, era o entendimento que eu tinha na minha mente, um entendimento errado. Apesar de que servir ao Senhor, nós somos bem-aventurados, mas isso não quer dizer que nós vamos esbanjar dinheiro, né? Mas era isso que eu tinha na minha cabeça. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, quando a gente vai para a Bíblia, a gente entende, amados, que nunca foi fácil. A palavra do Senhor diz que Jesus, aos 30 anos de idade, ele saiu para o ministério. E quando ele sai para ir para o ministério, ele vai passar 40 dias ali naquele deserto. E ele não comia. A palavra do Senhor diz que ele passou ali jejuando. Então, antes dele pegar no arado, ele se preparou. Ele teve uma preparação para aquele momento. Por quê? Porque ele iria anunciar. Ele iria debaixo de um propósito. Então, ele tinha que ter um preparamento antes dele começar a sair e fazer discípulos. E a gente imagina, amado, como deve ter sido difícil para Jesus. E a gente muitas vezes não quer se colocar nesse lugar de renúncia, de jejum, de oração, de palavra, de renúncia. Nós achamos muitas vezes porque a nossa carne ela não quer sacrificar. Mas Jesus, amado, em todo o tempo, desde o começo do ministério e até o momento que ele termina, era um momento de luta de Jesus. Jesus ia para o monte e muitas vezes ficava lá sozinho orando. E essa noite, amado, o Senhor colocou no meu coração é que muitas das vezes nós vamos se achar sozinhos. Muitas das vezes a gente vai estar orando sozinho. Muitas vezes a gente vai para algum lugar sozinho. Por quê? Porque Jesus, amado, é a mostra principal para nós de que nem todas as vezes nós iremos estar debaixo de multidões. Jesus tinha um momento da multidão? Tinha. Amado, a multidão era de 5.000 para cima de tantas pessoas que seguiam a Jesus. Mas nem todos que seguiam Jesus estavam no mesmo propósito. Tinha pessoas que ela queria apenas ser curada. Tinha pessoas que ela queria apenas receber o pão. Tinha pessoas que queriam apenas ver. Tinha pessoas que queriam apenas perseguir ele. Então tinha ali várias pessoas debaixo de muitos propósitos. Mas ali Jesus, a palavra do Senhor diz que Jesus, ele vai ali para Getsemane e ele era um lugar que ele ia ser esmagado. Ali começava a dor e o sofrimento de Jesus. Amada, o Monte das Oliveiras, ou este lugar onde Jesus estava, havia um fruto, e esse fruto as pessoas esmagavam para extrair óleo, né? E tinha vários tipos de óleo que ali era ser extraído. Então Jesus, ele foi para o lugar certo, amém? Havia já preparado aquele lugar para que Jesus estivesse naquele lugar. Por quê? Porque Jesus ia passar pelo, diga, processo. E nós, como somos um pequeno Cristo, também iremos passar por esse processo. E no meio desse processo, amado, é que vem o que eu quero falar agora. Muitos correm desse processo. Porque muitas das vezes é muito dolorido. É muito angustiante. E às vezes, porque a nossa mentalidade é uma forma de caminhar com Jesus, muitas vezes, errada. Judas, amado, que o diga. É tanto que aqui, já dissemos, ele já não estava mais. Porque o propósito de Judas não era o propósito de Jesus.